Gostaria de agradecer primeiramente aí o convite, né, do Simbra, né, fazendo parte aí da palestra do 11º Simpósio de Agropecuária Sustentável, né. Meu nome é Lucas Cardoso Lima, eu sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, bacharel e licenciado em Direito, né, e minha pós-graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Lavras, né, no programa de recursos hídricos em sistemas agrícolas, né, onde eu trabalhei basicamente aí desde a graduação e minha pós na área ambiental, área de recuperação de áreas degradáveis na graduação e a parte do mestrado com tratamento de resíduos sólidos, né, na parte de compostagem, e o doutorado basicamente foi na parte de tratamento de efluentes domésticos, onde eu apliquei principalmente não só a questão do tratamento, mas a utilização, né, desse efluente para a fertirrigação, que é um dos grandes temas aí da nossa palestra, né? Então, agradeço o convite que está fazendo parte aí desse congresso, desse simpósio brasileiro, né, e o congresso internacional. E vamos tentar aqui contribuir um pouco aí para os ouvintes, né, o pessoal da graduação, pós, dentro dessa temática aí que tanto preocupa, vamos colocar assim, o mundo hoje, que são as questões ambientais, as questões climáticas, né, querendo ou não, uma coisa ligada à outra. Bom, então, diante disso aí, o que eu vou trazer para vocês hoje aí é a questão dessas práticas sustentáveis na agropecuária com o reuso de efluentes, né, para garantir aí da segurança alimentar. E por que, né, desse debate, por que dessa discussão, por que trazer esse tema para um congresso, né, ligado aí à questão da sustentabilidade? Primeiro tem que ter em mente, né, que todo o processo ligado principalmente aí pós-revoluções industriais, a qualidade de vida começa a ter uma real significância em termos de desenvolvimento, né? E com isso a gente começa a observar um crescimento populacional, né? Principalmente com a parte de saneamento sendo desenvolvida, tratamento de água aí no primeiro momento. Então, o que acontece? A gente começa a observar exatamente essa qualidade de vida, né? E automaticamente a gente começa a observar aí a população a partir de 1800, né, a dobrar no espaço curto de tempo, onde até aí 1800 nós tínhamos na casa de 1 bilhão de habitantes e hoje chegando aí na casa dos 8 bilhões. Né? Esse ano nós atingimos essa marca aí dentro da população absoluta mundial. Então, o que acontece? Dentro desse crescimento, dentro desse desenvolvimento que foi acontecendo, teorias demográficas também foram surgindo, né? E principalmente uma que chama bastante atenção, que é a famosa teoria malthusiana, que vai fazer um alerta, né, principalmente aí com relação à produção de alimentos. Por quê? Nós vimos a população dobrando aí num curto espaço de tempo, porém a produção de alimentos, né, segundo ele na época, não estava acompanhando a famosa teoria alarmista, né, que seria a teoria PA e PG, alimentos crescendo de forma aritmética e a população de forma geométrica. Consequentemente, né, iria faltar alimento para a população mundial. Então, o que acontece? Malthus, ainda no século XVIII, século XIX, vai trazer, né, essa questão que a população iria morrer de fome, né, por vários motivos. E a gente vai observar durante a apresentação que, entre aspas, né, ele não estava totalmente errado, porque a população aí, a gente observa um bom número de pessoas morrendo realmente devido à falta de recursos, né, a questão dos alimentos. Então, isso é um problema sério que foi acontecendo. E o que acontece? A partir das revoluções industriais também, nós temos que levar em consideração que a demanda por recursos minerais, recursos das mais diversas formas, foi aumentando cada vez mais, porque os processos produtivos foram aumentando, as demandas, né, vão aumentando, e automaticamente o que vai acontecendo? Uma pressão sobre o meio natural aumenta consideravelmente, né? Principalmente a partir da segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial ganha ainda mais do que esse caráter, né, de pressão que vai acontecendo dentro do meio natural. Então, nesse movimento, quando a gente começa a observar, já começa a observar, principalmente na metade do século passado, do século XX, alguns grupos de pesquisa, né, preocupados com as questões ambientais que estavam acontecendo, né, as mudanças que estavam acontecendo ali de forma mais visível, né, e a gente tem os primeiros tratados de Roma, né, o Clube de Roma,
que um grupo de pesquisadores das mais diversas áreas vão levantar questões ambientais, mudanças ambientais, aí passando desde o primeiro Congresso Internacional, que é Estocolmo 72, a Rio 92, até chegar hoje, né, no Acordo de Paris, a gente vê essa busca, né, pelas questões ambientais, e principalmente nas últimas décadas aí, essa preocupação, né, vem aumentando consideravelmente, tanto de forma macro como de micro também. A população vem sentindo, né, algumas mudanças, seja no âmbito ambiental, seja no âmbito social, que vai estar relacionando uma coisa a outra. Então, quando a gente fala principalmente, né, desse conceito de desenvolvimento sustentável que rege aí o nosso evento, é exatamente isso, né? A partir do relatório de Brundtland, vai trazer como trabalhar o social, as questões ambientais e as questões econômicas no mesmo patamar, né? Ele tem que conseguir exatamente equilibrar essas ações. Então, essa necessidade, que a gente busca aí em 30 anos, ela cresce cada vez mais. Né? Os assuntos recorrentes, as questões da sustentabilidade, ela é de grande importância. Então, cada vez mais, congressos, pesquisas, vêm sendo desenvolvidas, né? E a temática tem que ser colocado à tona, a grande mídia também vem buscando isso, então a gente tem que trabalhar exatamente essas questões, né? Então, como desenvolver, como continuar a crescer e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente, né? Cuidar das questões ambientais. E se a gente for observar a questão da população, no último relatório da ONU, quando a gente começa a observar a população para os próximos anos, né, chegar próximo a 11 bilhões de pessoas, né, alcançamos agora, no início de 2023, aí, 8 bilhões de habitantes, então isso é um dado muito alarmante, a gente tem que preocupar, sim, preocupar as questões ambientais, dos recursos minerais, como vai estar desenvolvido. Igual esse gráfico aqui que nós podemos observar, né, desde a China e da Índia, a Índia aí passando também como uma população absoluta, nós estamos falando de populações de países, né, principalmente, com pouco desenvolvimento, né, ou seja, quando a gente faz análise de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a gente vai observar que, principalmente para os próximos anos aí, né, dentro dessa faixa etária, a gente vai ver, tirando os Estados Unidos, principalmente aí como grande país desenvolvido, a China também, a Índia, em questões econômicas, a gente observa que são países, desde países africanos, quanto países asiáticos, né, principalmente, que vai ter esse avanço na população absoluta. E quando a gente compara isso e as questões econômicas, a gente vai observar um cenário bem alarmante. Por quê? Está falando de uma população absoluta crescendo cada vez mais e, contudo, o que acontece? A parte econômica de desenvolvimento, né, não está acompanhando. E isso vai gerar um grande impacto, né? Igual a gente observa a Agenda de 2030, quando a ONU coloca, né, uma das grandes preocupações é a questão da fome, é a questão da sustentabilidade, é como vai ser trabalhado isso. E esses países citados aí principalmente, como você não tem essa questão econômica desenvolvida, uma maior igualdade social, né, automaticamente a gente vai ver dados alarmantes referentes à questão da fome, à questão da insegurança alimentar, né, que a ONU vai trazer isso bem claro, né? Nós compararmos hoje uma população de 8 bilhões, aproximadamente quase 1 bilhão de pessoas passando fome, 2,3 bilhões de pessoas em segurança alimentar. Então, isso é um dado bem preocupante, né? Então, é um dado que a gente tem que analisar, tem que preocupar. E a questão da sustentabilidade passa em volta disso, né? Hoje, países ligados aí aos países subdesenvolvidos, cada vez mais buscando alternativas. E cabe aos países desenvolvidos, com certeza, o que passar tecnologias de sustentáveis, tecnologias de custo menor, em termos de produção também de alimentos, para que sanar essa questão, né, da falta de alimentos. Lá atrás, mal colocado exatamente a população ia morrer de fome, ele não estava errado, né? Mas não pela causa, pela falta de alimentos. Por quê? Nós pegamos as revoluções industriais, a Revolução Verde, né, na metade do século passado, o homem, automaticamente com pesquisa e desenvolvimento, consegue ter uma grande produção. Então, automaticamente, o que acontece, essa causa, né, essa consequência da morte pela fome, não é pela ausência de alimentos, mas principalmente porque falta de políticas públicas
E essas faltas de políticas públicas, né, vai ah, diretamente prejudicar não só a parte ambiental, mas também social e a parte econômica dos países também, querendo ou não. E quando a gente começa a analisar esses dados em termos de produção, igual o escolar vai trazer aí, a gente vai observar exatamente isso. Em 40 anos, nós temos a produção, né, dobrada e na mesma área plantada, ou seja, a área que nós estamos utilizando é até um pouco menor aí, nesse comparativo, mas o que acontece? A produção aumenta e a produtividade vai aumentar. Exatamente por causa de quê? Porque a tecnologia empregada, né, principalmente aí na agropecuária, ela foi se desenvolvendo cada vez mais, ela está aumentando a sua capacidade. Só que, em contrapartida também, quando a gente coloca esse aumento de produtividade, muito se baseia, né, às vezes, a questão ligada aí, como que está sendo essa produção, né, a questão do uso de agrotóxicos ou não. Existe essa mística também que a gente sempre fala, né, principalmente eu que venho da geografia aí, ser contra o agronegócio. Não tem que ser contra, tá do lado, né, achar, né, métodos, achar meios sustentáveis para essa questão da produção. E as pesquisas vêm mostrando isso, né? A gente pode realmente fazer essa transformação, aumentar a produtividade, mantendo essa produtividade e automaticamente o quê? Tendo maior noção, né, em relação a essa questão da sustentabilidade, porque a gente precisa desse meio. A gente está vendo aí, se nós pegarmos agora a questão principalmente ligada à parte da climatologia, onde nós temos a questão da Uninha acontecendo, as tempestades tropicais no sul do Brasil, grandes devastações, entre outros, secas em rios, né, ligado à bacia da Amazônia também. Então, as coisas estão condicionando, né, a essa visão, o ser humano mudar um pouco a essa visão de que é só explorar, explorar e não ter essa questão ligada à preservação. É um caminho longo? Óbvio que é um caminho longo, né? Não vai ser da noite para o dia que isso está mudando e também realmente não é, igual eu comentei, lá atrás, na década de 60 ainda, do Clube de Roma, a Conferência de Estocolmo, que começa a discutir sobre essas questões ambientais. E agora, em 2000, né, nos anos 2000 para cá, e isso ganha ainda mais força, né? A gente ganha mais embasamento, vamos colocar assim, principalmente diante da mídia, que realmente, se não mudarmos a nossa postura, isso vai ser um complicador, né? Então, temos que pensar bem nessa questão. E trazendo os dados do Brasil, né, a gente vê o grande potencial que o Brasil em termos de produção, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento aí, né, a produção de grão para esse ano, colheita 22, 23 aí, de aproximadamente aí superior a 300 milhões de toneladas, que dá uma produtividade superior a 4 mil, né, quilos por hectare, ou seja, até em relação a nível mundial, o Brasil tem esse grande destaque, né? O Brasil tem um grande destaque ligado aí à produção de alimentos, a questão da sustentabilidade, né? Então, a gente tem que trazer esse debate, temos que discutir, sim, essa relação, né, de todo esse desenvolvimento. E dentro dessa temática, quando a gente pega essa questão, principalmente aí envolvendo o objetivo, né, do desenvolvimento da sustentável que a ONU propõe, a gente vai ver exatamente a questão da fome zero e da agricultura sustentável, né, é o objetivo 2, ou seja, tem uma grande importância. Por quê? Se você tem uma população passando fome, uma população em insegurança alimentar, né, ou como alguns pesquisadores gostam de colocar, a questão da fome crônica ou momentânea, o que acontece? É um dado muito alarmante, igual eu já falei, são quase 1 bilhão de pessoas, 800 e poucos milhões de pessoas com fome, ou seja, não tem comida para hoje, ou seja, não sabe se vai ter seu alimento hoje e muito menos se vai ter o amanhã. Então, a gente, enquanto sociedade, enquanto pensar em desenvolvimento, pensar em crescimento, né, se a gente não parar e preocupar com essa questão social, a gente não pode falar em desenvolvimento sustentável. Não é simplesmente proteger, né, produzir de forma sustentável, não é simplesmente produzir de forma, né, que vai agredir menos o meio. Não, é pensar no social também. E nisso, o Brasil, a gente analisar as últimas décadas aí, ganha um grande destaque internacional, exatamente por causa de quê? De planos, né, ligados aí às questões de governo, desde Bolsa Família, Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, né, que são medidas paliativas
né, quando a gente pensa numa sociedade, a gente não pode falar o valor recebido por esses planos aí, essas ajudas de governo vai salvar a vida de alguém, vai mudar a vida, mas vai o quê? Trazer o mínimo necessário. Então, o Brasil se torna referência nessa questão de planos, né, ligados a governos aí nesse sentido, para o quê? Realmente acabar com essa insegurança alimentar, trazer a sociedade em um lugar, né, onde tem o mínimo de dignidade possível, né, para o ser humano, porque é impossível a gente imaginar um país, né, no caso do Brasil hoje aí, principalmente pós-Covid, né, que nós vimos os dados aí alarmantes, desde questão de emprego, entre outros, mas aproximadamente 30 milhões de brasileiros passando fome, metade da população brasileira em insegurança alimentar. Então, isso, né, tem que ser revisto, tem que ser trabalhado, e a parte ligada aí ao setor primário, atividades agroindustriais, né, tem um peso muito grande. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou produzir que eu possa atender, né? Muito a gente debate, principalmente aí, eu que venho de outra linha, discute muito, igual eu comentei, ao agronegócio só tirando defeitos. Não é bem assim. A gente pode pensar no Brasil, a gente pode pensar no território brasileiro, onde eu tenho o agronegócio, tenho a agricultura familiar, trabalhando de forma conjunta sem problema nenhum. O que falta, não só no Brasil, mas em outros países também, é a questão que é política, é a boa vontade que a gente fala, né? Então, quando a gente começa a pensar, principalmente nesse agronegócio, né, na agroindústria, de forma sustentável e que dá para trabalhar de forma conjunta, né, é muito importante. Por quê? Eu estou falando de um setor da economia que gera aproximadamente 40% dos empregos brasileiros, né? Corresponde a 30% do PIB, algo em torno de 35% a 40% das exportações. Então, é um setor que tem que ser cuidado. E, principalmente, né, tirar essa mística que o setor é só para destruição, a questão do agronegócio, a questão do agrotóxico em si. Sabemos que tem, né? Não podemos também simplesmente fechar os olhos, mas dá para trabalhar, dá para fazer isso de forma correta, dá para ter uma produção mais sustentável, né? E tem mecanismos para isso, que a gente vai até discutir aqui daqui a pouco com relação a isso. Então, é pensar dessa forma, pensar e agir, né, de forma sustentável. E quando a gente traz a questão da agropecuária, né, trazer esses trabalhos, trazer essas formas, esses mecanismos, para estar trabalhando, desenvolvendo nesse setor, desde questão, quando a gente pensa, né, hoje aí, que causa grande degradação no campo, principalmente aí ligada à pecuária, né, ligada à bonicultura, entre outros, o que acontece? Degradação do solo, a compactação, mas tem mecanismo para trabalhar, né? A gente sabe que consegue fazer um trabalho, uma sinergia em relação a outras culturas, a outras formas de produção, onde a gente vai conseguir atingir tanto o objetivo econômico quanto o objetivo ambiental. E automaticamente o social, né, vai estar embutido disso, né? Desde proteção contra a erosão, curvas de níveis, entre outros, né? Até a questão, quando a gente traz aí um modelo bem trabalhado pela Embrapa, que é os modelos desculpa, ILPF, né, ou seja, integração lavoura e pecuária e floresta, a gente vê essa preservação, a gente vê realmente que funciona, né? Você cuidar dessa parte ambiental, ter o seu processo produtivo sem problema nenhum, e isso vai trazer o que? Benefícios, né? Tanto econômicos, quanto ambientais, quanto sociais. Então, quando a gente pensa nesse desenvolvimento, pensa nesses mecanismos de transformação, né? Principalmente ligada à sustentabilidade, a gente tem que pensar nessas formas também dentro do setor privado, como no setor público também, trabalhar, né, com a agroindústria aí, para que tenha também mecanismo, né, para suprir a questão econômica. Quando eu penso em plantio direto também aí, né, esse modelo SPD, exatamente que de prevenir a perda por evapotranspiração também do recurso hídrico, né, isso é um fator gigantesco, porque você vai ter uma redução do ponto de vista econômico, e consegue ter uma alta produtividade também, processo ligado à rotação de cultura, né? Então, toda essa questão da sustentabilidade, ela pode ser praticada, né? Tem como eu fazer, pensar em recursos energéticos, ou seja, redução de recursos energéticos, igual o modelo de plantio direto aí,
onde você tem aí desde a proteção do solo contra processos erosivos, né, de começar uma erosão laminar a uma vossoroca, mas principalmente o que é esse ganho energético, né, porque você vai estar deixando de irrigar um fundo de rega aí, com maior espaçamento, porque você consegue proteger, né, vamos colocar aí entre aspas, seu recurso hídrico no solo. Então, isso é muito importante. Então, quando eu penso em agricultura, eu penso em pecuária, a gente tem que pensar nessa questão da sustentabilidade, pensar nesse trabalho, né, não para o hoje, mas principalmente o que para o amanhã. Pensar que o amanhã vai trazer esses benefícios. Então, isso vai trabalhando muito nessa linha. E quando eu pego, né, principalmente aí um tema que é bem ainda restrito, vamos colocar assim, para o grande produtor, né, para o agronegócio, de certa forma, quando eu falo em reuso de efluentes, né, existe um grande bloqueio ainda. Nossa, eu vou usar água de efluente doméstico, de indústria, porque hoje o Brasil, né, o Benção, vamos botar entre aspas aí, não tem esse problema ligado a questões hídricas na grande maioria do território, ou seja, tem uma disponibilidade hídrica muito grande. Só que acontece o seguinte, né, países como Israel, por exemplo, que fazem aí quase na sua totalidade esse tratamento do efluente e reutiliza esse efluente, então dá para pensar, será que nós temos que pensar só daqui a alguns anos, algumas décadas, quando faltar a água, essa água potável, né, essa água de primeira qualidade, vamos colocar assim, para uso da agricultura, para realmente pensar em conservação, pensar em sustentabilidade, não é bem assim, né? O Brasil ainda caminha, quando pensa em legislação ainda de reuso de efluentes, né? Está começando a realmente caminhar, criar normativas, criar mecanismos, né, em termos legais para essa reutilização. Então, isso é um grande avanço, né? A gente pensar realmente que dá para começar a trabalhar essa questão principalmente hídrica, né? Que é o grande problema aí hoje, quando a gente imagina dentro da agricultura e da pecuária, pensando aí que boa parte, né, quando a gente fala em agricultura, 70% desse consumo global, mas será que realmente precisaria disso? As formas de irrigação, né, como é colocado, seja gotejamento, seja por aspersão, seja através de outros mecanismos de irrigação, será que realmente é só essa água potável, essa água de uma boa qualidade, ou realmente eu posso reaproveitar, eu posso irrigar, né, essas minhas culturas aí com outras? Existem algumas restrições, né, principalmente quando fala em efluente doméstico, né, desde a questão de patógenos, né, ligado aí principalmente aos coliformes fecais, essa grande questão, essa grande dúvida, será que realmente é eficaz ou não? Mas o que acontece? Estudos, né, a pesquisa aí sempre nos auxiliando, já vem demonstrando que você lançar esse efluente já pré-tratado, né, em algumas culturas, não tem problema nenhum, porque a taxa, né, de mortalidade aí, ou a meia-vida desses patógenos, é curta, então não afetaria diretamente. Óbvio que para culturas como hortaliças, aí, tem uma restrição maior, tem que tomar água de qualidade maior, né, tem que ter um tratamento melhor, mas que é possível realmente reutilizar essas águas, né? Então, quando a gente começa a pensar que é possível trabalhar de forma consciente, e se eu for imaginar eu vou estar economizando, né, não só apenas a questão ligada à propriamente água, né, mas também quando eu imagino que eu estou utilizando uma água já com nutrientes, então isso é um ganho muito grande, né? Então isso aí é um trabalho que está sendo desenvolvido, não é um trabalho da noite para o dia, né, mas grandes países aí já vêm trabalhando com essa questão. O México aí, na própria cidade do México, reutilizando essa água no seu dia a dia, quando eu penso desde a questão social de reutilização em praças, aguar, lavar ruas, se for pensar em questão do reuso próprio, né, dentro da própria fábrica, então é forma sustentável, né, é a forma que a gente tem que procurar trabalhar cada vez mais, né. Então, quando eu penso nisso a nível de Brasil, né, essa resolução 54, né, é que vai realmente dar embasamento a essa utilização ou não ao tratamento, ou seja, como que vai ser empregado, não dentro de cada diretriz, dentro de cada situação, né? Hoje, quando eu pego os Estados Unidos, aí um país desenvolvido,
para estar trabalhando, ela vai já mostrar esses benefícios que vai estar trazendo a reutilização de efluentes, né, seja eles domésticos, industriais, das mais diversas formas aí, óbvio, obedecendo cada uma algumas formas de tratamento, algumas formas de descarte, né, e quando eu penso em Minas Gerais principalmente, né, que acaba sempre tendo as legislações ambientais mais restritas, né, já tem uma deliberação normativa aí, a 184, né, da Copan, que vai trazer essa questão do uso. Então, é importante a gente começar a trabalhar nisso. É importante a gente começar a realmente desenvolver o que essa questão da consciência ambiental, da questão da reutilização, né, dessa água, desse efluente aí, principalmente porque, igual nós vimos, o quanto demanda, né, para a agricultura aí, principalmente essa utilização. E quando você vai trazer essas águas, né, esses efluentes para o dia a dia, a gente vê benefícios gigantescos, né, um grande desenvolvimento desde a questão de redução de custos, né, a parte hídrica, da questão principalmente de minerais, né, ou seja, a desculpa, quando eu penso nessa adubação, né, da minha cultura, então isso tem um ganho muito benéfico, né? Alguns estudos, né, que foram feitos já aí, nós temos informações, por exemplo, quando analiso o oliveira, na questão da soja, do algodão, você vê que 100%, né, da água utilizada por esse efluente doméstico, nesse caso principalmente, 100% da questão do fósforo foi atendida, a questão do potássio, algo em torno de 30%, né, você vai reduzir os custos, a questão ligada ao nitrogênio, algo em torno de 90%. Então, é uma economia muito grande, né, em termos de nutrientes para você fazer o processo de adubação, além da questão da própria água. Então, os benefícios são os mais diversos possíveis. Então, a gente tem estudos desde a cultura do milho, café, soja, algodão. Eu trouxe alguns para vocês aí, né, para a gente estar trabalhando, vendo exatamente o quê? Porque é possível, né? Existe, igual eu falei, como os nossos recursos mananciais aí de grande quantidade, então a gente não pensa nessa preocupação ainda, mas temos que começar realmente a preocupar, porque é dados alarmantes, né? Cada vez mais, com o aumento populacional, a pressão nos recursos hídricos, né? Essa água potável aí cada vez mais vai estar o quê? Sendo pouco de fácil acesso. Então, as restrições hídricas, né, tendem a aumentar cada vez mais, a consciência sobre a sustentabilidade tem que aumentar significativamente, né, e é possível, né, quando a gente pensa em reutilização de água, né, que é o grande foco aí da nossa palestra hoje, é possível reutilizar, né? Eu, igual, vou mostrar no finalzinho aqui a questão ligada ao tratamento que foi feito, e principalmente ligado aí, dados, né, com relação, principalmente agora aí, tá, o pessoal da veterinária, da TFNI, temos produção ligada a forrageiras, a produtividade que vai trazendo, né? O ganho produtivo que isso foi colocando, né? Então, isso é muito importante, né? E quando eu penso em economia, principalmente aí dados, né, do professor Marcos, entre outros, vai colocar exatamente o que você tem uma redução por hectare, algo em torno de US$ 500 em termos de nutrientes, algo em torno de US$ 630 por hectare em termos de o que economia hídrica, ou seja, você vai deixar de estar gastando, né, recursos hídricos para essa irrigação. Então, o ganho, né, da fertirrigação, no reuso de efluentes, é significativo, já é comprovado. Cabe o quê? Principalmente a questão da legislação, mostrar corretamente, né, os parâmetros físico-químicos a ser utilizado, principalmente em grandes culturas, né, quando você pensa aí, igual o café, por exemplo, propriamente na silvicultura, que dá para utilizar. Né? Então, você vai ter esse ganho significativo. Então, a partir dessas informações, quando analiso principalmente, né, dados ligados aí a forrageiras, igual foi colocado, a gente vê grandes benefícios, né, desde o estudo do PIA aí, estudos conduzidos aí com água de café, a questão da silvicultura do próprio Fio e da Amorim, que vai trazendo essas questões, né, o Oliveira também no Nordeste, trazendo grandes benefícios, né, em relação aí à fertirrigação. Então, pensar de forma sustentável, né,
por mais que o discurso seja lindo, seja maravilhoso, a prática ainda está faltando, né? A realmente colocar em prática essa questão. E o primeiro passo que a gente pensa, né, para isso começar, é o preconceito. Tirar esse preconceito que água doméstica, água industrial, dependendo qual for, né, não é água para ser utilizada. Pelo contrário, ela é uma água rica, né, em nutrientes, principalmente aí, tirando, fazendo algum tratamento prévio aí, seja em lagoas, em própria estação de tratamento de esgoto, né, com tecnologias mais avançadas hoje, como reatores WASB, que seja, ou lagoas, né, tanto o modelo australiano, para o quê? Fazer essa retirada de matéria orgânica no primeiro momento, mas principalmente o que? Reutilizar essa água, né, em relação à questão dos nutrientes. Então, é de vital importância, né? Então, para trazer essa parte final, principalmente aí, né, ilustrar essa fala, essa questão do reuso, né? Aí o experimento que eu desenvolvi na época do doutorado ainda, né, na Universidade de Lavras, exatamente o que? Simulando o tratamento ligado à questão tratamento sanitário, né, de reatores UASB, de reatores airados, e tendo um wetland no final, ou seja, uma forma, um mecanismo bem interessante, né, de estar trabalhando, que o próprio Oliveira fez um trabalho no Ceará, desculpa, no Nordeste, onde ele compara uma estação de esgoto, um sistema australiano, né, seguido de um wetland, né, o ganho produtivo que você tem um custo, né, um pouco maior, mas o ganho financeiro em termos depois de produção, a questão ligada ao desenvolvimento, né, é muito satisfatório. Então, o que acontece? Nesse meu experimento desenvolvido aqui com o capim, né, Tipton, por exemplo, o que acontece? Eu tive uma produção em termos de tonelada próximo aí a 5 mil toneladas por hectare, ou seja, uma altíssima produção. Então, acho que vale a pena, né, a gente pensar esse desenvolvimento e simplesmente nesse experimento aí estava sobrando esse reator, vamos colocar para ver como é que vai ser realmente. E a questão ligada à redução, né, ao ganho em termos nutricional, tanto de fósforo quanto de potássio, desculpa, tanto fósforo quanto nitrogênio foi significativo, né, porque o tratamento de esgoto aí convencionais ou com reatores não contemplam ainda, né, essa questão da retirada do fósforo nem do nitrogênio, passa por algumas fases, vão no processo de decantação, o próprio das bactérias ali e tudo, mas o que não é o objetivo do tratamento, né, de esgoto, retirar tanto fósforo quanto nitrogênio. Então, é um ganho significativo em termos de produção. Então, quando a gente pensa nesse desenvolvimento sustentável, pensamos em uma construção, né, de Brasil, de mundo um pouco melhor, e principalmente pensando para daqui algumas décadas, se nós não começarmos realmente sair do imaginário, vamos colocar entre aspas, mas realmente começar de forma de larga escala esses projetos, seja de reutilização de efluentes, seja ligados a outras áreas dentro da zootecnia, veterinária, entre outros, né? Pensar em conjunto realmente, pensar nessa multidisciplinaridade, né? Então a gente vai começar a simplesmente ficar na questão tópica. Então a gente tem que começar a praticar, levar, exigir dos nossos governantes, né, uma maior legislação, uma rapidez realmente para determinar parâmetros que pode ser utilizado ou não. E com isso a gente ganha muito, desde a questão de redução em termos de produção, né, de nutrientes aí gastar, e principalmente o que é a questão da água, né, um bem aí de maior valor, vamos colocar assim, para toda a sociedade como um todo, né? Eu não estou falando simplesmente de utilizar no setor agropecuário, no setor industrial, estou falando propriamente da população, porque quanto mais eu ter esse recurso degradado, né, com condições inapropriadas para a utilização, maior vai ser o tratamento, maior vai ser o gasto, e eu estou falando de um mundo mais sustentável. E mais ser sustentável é exatamente que trabalhar a questão econômica, trabalhar a questão do meio, né, e o social. Então, não adianta nada eu criar mecanismo, alta tecnologia de tratamento, sendo que isso cada vez fica menos acessível a boa parte da população. Né? Nós estamos falando de população que daqui a 100 anos chegar próximo a 11 bilhões.
como que vai ser essa população, como vai ser essa qualidade de vida dessa população. Então, é pensar para ontem, é pensar realmente, né, todo esse projeto em termos sustentável, e o Simbras, né, vai trazer isso muito bem, essa linha de pesquisas, né, levar mais conhecimento à população como um todo. Então, isso é de vital importância, né? Sair da academia e ir para a sociedade. E isso, né, seja aí ligado a algumas associações de moradores que trabalham em questões sociais, as FAPEMIGs da vida em pesquisa, né, em matéria, entre outros, levar essas soluções, tanto centralizadas quanto soluções descentralizadas, né? Porque é possível, sim, pensar no desenvolvimento onde você tem os três pilares aí da sustentabilidade de forma correta, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje aí, principalmente essa questão do reuso de efluentes, né? Porque as pesquisas estão mostrando cada vez mais que é possível, e se a gente pensa nessa maior consciência, com esse recurso, né, tão importante para a vida humana aí, é de suma importância pensar sustentabilidade, principalmente, né, reaproveitando os recursos hídricos e utilizando de forma mais consciente, tá? Fico aberto aí, agradeço a participação, agradeço a presença, né, de todos aí nesse congresso, apesar de ser online aí, a gente fala que sente falta do contato, né? Espero que um próximo, já que seja presencial, que possa estar presente também, seja como convidado, seja como levar algum trabalho, que eu acho que é super importante a gente trabalhar essa questão da sustentabilidade, cada vez mais levar essa fala, né, para o maior número de pessoas possíveis, tá? Então, agradeço aí a comissão organizadora do evento, agradeço o convite, né? Estou totalmente à disposição, seja pelo meu e-mail, redes sociais aí, tá? Quaisquer dúvidas aí futuras, qualquer tipo de trabalho, tá bom? Agradeço a todos, tenham aí um bom resto de dia e bom resto de curso para vocês. Abraços.